Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Esse é o primeiro episódio do Tributos Direito Podcast. Comigo está aqui Júlio César Santiago. Como é que você vai, Júlio? Oi, Rogério. Prazer. A gente está com esse projeto aqui há muito tempo já. Há mais de 2 anos, né? Tentando fazer acontecer. Vamos fazer, vamos gravar. E aí, vamos gravar. A gente se encontrava nos eventos. E aí, Júlio, quando é que a gente vai gravar? E aí, vinha a pandemia, a gente acabou não gravando. E foi deixando de lado, foi fazendo outras coisas. E agora verdade. A gente está aqui, finalmente, começando esse primeiro projeto. O que a gente vai fazer? Bom, primeiro eu queria apresentar o projeto aqui. Esse podcast ele tem como finalidade discutir, né, sempre assuntos do universo assim, dos tributos. Né? Estou me policiando para não falar sobre direito tributário, porque para quem não sabe, eu sou advogado tributarista, o Júlio é procurador da Fazenda Nacional. Então a gente sempre comentava, pô, Júlio, é legal, a gente tem visões diferentes de mundo. Essa dialética, né? De pois falar... é. Vamos conversar ali, vai ter uma hora eu vou discordar, a hora você vai discordar, a hora a gente vai concordar e assim a gente constrói. Mas o mais legal é que a gente quer trazer nesse espaço aqui todos que sofrem, digamos assim, com o tributário na pele. Então, não é um sofrimento, né? Tá vendo? Procurador e advogado. Eu já vi a diferença. Como é que é? Porque não é um sofrimento. Cara, tá bom. Então a gente vai trazer aqui, ó, contadores, auditores da Receita Federal, fiscais de renda, né? Todo mundo, consultores tributários, advogados tributaristas, procuradores, todos aqueles que lidam no dia a dia tributário. Vamos falar de carreira, vamos falar de negócios, vamos falar de concurso público também, né? Então a gente quer manter com vocês aqui um encontro semanal. Nosso objetivo é toda terça-feira ter um episódio novo nas nossas redes sociais. A gente vai divulgando, comunicando. E vocês, por favor, sintam-se livres para poder... sugerir pautas, né? Exatamente. Sugerir convidados, sugerir... A gente está aberto aqui ao diálogo. A gente não tem... linha ideológica. Né? Poxa, gente, eu acho legal esse tema, o fulano de tal tem um trabalho nessa área, os microfones estarão abertos, a gente vai ter o maior prazer aqui em trazer essas vozes, né? O nosso e-mail é o tributosedireito@gmail.com e quem quiser deixar comentário aqui no YouTube, no canal do YouTube, e quem estiver nos ouvindo nas plataformas, né, de podcast, nosso Instagram mandar também. Nosso Instagram, é só mandar depois para a gente por esse meio de comunicação. Esse primeiro episódio, como a gente explicou, o objetivo é sempre ter alguém para debater com a gente, um bate-papo aqui descontraído, mas com densidade. Só que era muito difícil, né, Júlia? Eu falei, caraca, como é que a gente vai trazer alguém? Porque é maior parafernália, vocês não estão vendo, mas é maior parafernália. Aqui está o Wesley, está a Júlia com a gente aqui atrás. Tem a equipe aqui, né, para poder fazer isso acontecer. Um backstage. Porque a gente não queria fazer aquele modelo, né, que tá já mais... A gente não aguentava mais fazer algo online, né? A gente queria se encontrar, né? Na verdade é essa. Pois é. A gente ficou um tempão sem se ver. Eu não vi o Rogério há 2 anos, né? Exatamente. Só se falava por internet. Exatamente. E aí o que acontece? A gente, Júlio, chamar um convidado, vai que o negócio não dá certo, a rebimboca da parafuseta não funciona. Então vamos fazer nós dois esse primeiro episódio. Porque a gente, digamos assim, se a coisa não ligar, der algum tipo de problema, pelo menos a gente não expõe ali o nosso convidado a ficar horas esperando, e realmente já está aqui horas para começar esse primeiro episódio, mas vai dar certo. Então a gente resolveu gravar esse primeiro episódio aqui nós dois, e para ter um tema, a gente quer conversar aqui sobre se existe um direito de não pagar tributos. Que é um tema polêmico, né? Que é um tema polêmico, por causa de correntes que estão surgindo, correntes minoritárias, mas nem tão minoritárias assim. E aí eu queria perguntar, primeiramente aqui para o Júlio César Santiago. Júlio, existe um direito de não pagar tributo? Apesar que ele me pediu 1000 vezes para fazer essa pergunta para ele. Era para eu perguntar para o Rogério se existe um direito de não pagar tributo ou imposto. A gente aqui nem está tratando de classificações fechadas, né? Mas o direito de não pagar imposto ou tributo, acho que está ligado à ideia de você poder organizar a sua estrutura econômica da melhor forma que você quiser, desde que não seja ilegal, não haja um abuso de direito, não haja algo ilícito. Pelo menos essa é uma visão assim, muito preliminar, se existe um direito. Talvez eu diria que não sei ainda. O que você acha? Não sei. Existem algumas dimensões que esse assunto estão sendo debatidos aí. Existe, digamos, uma dimensão que está realizada ao campo do planejamento tributário, porque veio, digamos assim, uma escola, né, relativamente recente, defendendo que existe um dever fundamental de pagar tributos, previsto na Constituição, e com base nisso a gente tem visto algumas decisões na seara administrativa, que usando esse fundamento, termo, né, que é uma teoria, digamos assim, teoria geral da tributação,
para alicerçar algumas cobranças de crédito tributário, etc. E tal. E também esse tema tem sido utilizado pelo STF em algumas decisões. Teve um caso aí que foi sempre citado, né, nos fóruns de debate, que foi o caso relacionado à transferência do sigilo bancário. O sigilo bancário dependia, né, digamos assim, de uma autorização judicial, e veio a Lei Complementar 105, se eu não me engano, e essa lei complementar, ela previu que no caso, a autoridade, né, poderia acessar diretamente os dados, independentemente de ação judicial, e realmente o Supremo, na hora que foi reconhecer a constitucionalidade dessa prática, invocou, né, esse direito fundamental ali, de alguma maneira, de pagar tributos com outras palavras, né? Então, esse assunto, né, Júlio, que a gente tem visto bastante pessoas aí debaterem com relação se existe ou não existe... Essa teoria indo para o dever fundamental, parece que fica um lado e um oposto, né? Se existe um dever, existe um direito, se existe um direito, existe um dever, mas não seria assim. Só para contextualizar para o pessoal se nortear, né, essa teoria do dever fundamental de pagar imposto, o José Casalta Nabais, na verdade ele quis resgatar essa ideia de dever fundamental porque desde o liberalismo, desde a Revolução Francesa, se desenvolveu muito a ideia de direito fundamental. Então, o direito fundamental do ser humano, né, da pessoa humana, acabou gerando uma ideia de limitação do poder do Estado. Então, o Estado fiscal, a gente vive um Estado fiscal, embora eu já escutei algumas pessoas comentando e alguns estudos também de que seria possível uma outra alternativa ao Estado fiscal, que eu acho difícil no mundo contemporâneo de você... Arábia Saudita e Venezuela, né? Que são estados patrimoniais. Se você sustentar um Estado fiscal, ou um Estado, vamos pensar num Estado, sustentar o Estado de hoje sem pagamento de imposto, sem pagamento de tributo, eu não sei se isso funcionaria assim, porque sempre vai ter que ter... Se eu sabe, Dubai, só os Emirados Árabes, só aquela galera dos petrodólares para valer. Acaba virando uma monarquia, né? Você vai entregar o Estado para alguém e alguém vai administrar. Nas estruturas ocidentais modernas, né, contemporâneas, houve uma comunhão aí para dizer que não, a gente tem uma democracia, todo mundo vai pagar imposto, então existe, em tese, aí esse dever de todo mundo contribuir, senão a gente não consegue sustentar esse Estado. Então, essa ideia de dever fundamental de pagar imposto foi resgatada pelo José Casalta Nabais, lá em Portugal, se não me engano, no final de 1990, ele lançou a sua tese, foi republicada algumas vezes aqui no Brasil, salvo engano, em 2009, a Almedina republicou essa tese do direito fundamental de pagar imposto. Desde então, eu escuto alguns advogados, até você que está mais aí na questão do contencioso administrativo, no lado dos advogados, eu escuto alguns advogados dizer que alguns fiscais estão usando isso como uma espécie de trunfo. Até a questão da... Eu acho equivocado, né? Na verdade, o que fundamenta ali na seara fiscal é a lei, né? O fiscal olha a lei, qualifica os fatos e imputa ali a obrigação tributária, constitui crédito tributário. Mas usar assim, o dever fundamental de pagar imposto, ou até indo mais além, a solidariedade para fazer uma imposição, não acho que seria isso. Às vezes a pessoa usa isso, né, o fiscal, como uma retórica, para mostrar uma erudição, cita alguma doutrina, mas não é isso que está fundamentando no planejamento tributário, que é uma linha muito tênue ali, né, entre aquilo que o contribuinte pode fazer e aquilo que o contribuinte também pode fazer, mas cujos efeitos podem ser diversos perante, digamos assim, a fiscalização. Esse tipo de argumento, na minha opinião, tem se transformado numa bomba atômica semântica, né? Você joga assim uma bomba, dever fundamental.
Que foi o que aconteceu com a dignidade da pessoa humana. Né? Pois é, joga uma bomba aí, acaba todos os argumentos. Alguns juízes usavam a dignidade da pessoa humana como trunfo. Viola a dignidade da pessoa humana, defere o direito da pessoa que está reclamando lá. Consumidor, super trunfo. Lógico que o dever fundamental, se for... E a solidariedade em si, que está por trás, a ideia de comunidade, de responsabilidade comunitária. Se eu quero um ambiente comunitário onde eu quero... proteger determinados direitos, não tem sentido você não ter alguns deveres correlatos que estruturam aquela defesa de direito. Então hoje eu vejo, ainda mais com a internet, com as redes sociais, que a liberdade de expressão começa a ganhar um novo palco. Antes as mídias eram muito controladas. Você tinha quantas emissoras de televisão, quantas emissoras de rádio. Hoje qualquer um tem voz, e isso é bom em termos democráticos, mas também tem a questão dos influenciadores. Eu tenho visto muito um discurso, inclusive em hashtags de internet, do imposto é roubo, né? Que não é o caso. Mas isso vai inflamando. E acaba tendo um pouco isso não da teoria do direito de não pagar imposto, mas a própria discussão se o Estado fiscal é algo que é necessário. Então você começa a questionar o próprio Estado fiscal. Assim. Eu acho perigoso, principalmente a galera mais jovem, né, que fala de criptomoeda, Bitcoin, metaverso, no mundo paralelo, começa a discutir se o Estado realmente é necessário, que o Estado viola a liberdade. Então, o lado do Estado... E aqui eu não estou falando de governo, assim, a gente não está falando de governo, não interessa o governo que é. A gente está falando em termos mais amplos. Então, se o Estado fiscal seria necessário. Né? Eu não sei, assim, lógico que é necessário, nossa Constituição é assim, mas eu não sei se um direito de não pagar imposto, de organizar... Não sei, assim, vou dar um exemplo aqui, que eu ouvi um advogado falar um dia. Um advogado, ele é até professor, e ele falou o seguinte, que ele orientava os clientes dele a esperar o próximo parcelamento. Você pode enquadrar essa estrutura de estratégia negocial, de empresarial, dentro de um direito de não pagar imposto? Mas assim, não paga agora não, porque vai vir um parcelamento, 3 em 3 anos vem parcelamento, então segura aí que a gente vai segurar esse tributo aí não pagar. Um procurador, 2 advogados tributaria? Eram 2 professores famosos, conhecidos. Mas procuradores ou advogados tributarios? Os 2 eram advogados. Olha aí, hein? Só que um advogava para determinados tipos de clientes e o outro advogava para o outro tipo de cliente. Um advogava assim, para clientes de empresas médio porte, pequeno porte. E o outro advogava para multinacionais. Um disse assim, conversando ali, acho que era até um evento, numa palestra, ele disse o seguinte, que ele não existia isso, dessa vontade de não pagar imposto, porque os clientes queriam o compliance, queriam realmente ter a estrutura fiscal certinha e tal. Aí o outro virou, só se for os seus clientes, porque meus clientes orientam a esperar o parcelamento. Ou seja, por um lado, um advogado de escritório grande e envolvido com empresas grandes, dizendo que quer pagar os impostos dentro de uma estrutura fiscal lá de compliance, certinho, porque isso envolve a imagem da empresa. Imagina a empresa ser taxada de sonegadora fiscal, isso não pega bem para a governança corporativa. E o outro dizia, não, eu oriento os meus clientes a não pagar esperando imposto, segurar o próximo parcelamento, porque sempre tem parcelamento. Então você vê, se a gente colocar essa estratégia dentro de uma cultura do direito de não pagar imposto, você começa a criar uma cultura de inadimplemento, uma cultura de não pagar imposto mesmo. Você não vou pagar, porque eu acho até uma questão de sobrevivência, porque se a empresa pagar o imposto e o concorrente dela não pagar, a empresa que não paga o imposto ganha uma posição de vantagem no mercado, porque ela vai ter mais fluxo de caixa. Mas vamos lá, só para a gente tentar assim... Não desfocar muito do debate, que imagino eu que esse tema vai permear em vários episódios. A gente vai acabar voltando nesse tema em outros episódios. Vai voltar. Né? Eu estou vendo aí vários seminários discutindo isso, né? Pessoal, que eu acho que o que falta às vezes é quando vem uma doutrina lá de fora, né?
que é comum, né? Enfim, não tem problema, não tem xenofobia nenhuma, enfim. Mas eu acho que o Brasil já tem, assim, uma série de intelectuais na área do direito que poderiam desenvolver as nossas próprias correntes de pensamento de acordo com a nossa realidade. Porque você traz lá, porque o casal está na base, né? Pô, cara, olha o parlamento que o cara tem, olha o nosso. Não dá nem para comparar uma coisa com a outra, entendeu? Lá o cara não tem índio, o cara não tem floresta amazônica, não tem reforma agrária pendente, não tem nada. Então, vai vir aquela coisa romântica, bonita. Eu ainda prefiro... E o tamanho do país é totalmente diferente. O tamanho do país. Eu ainda prefiro realmente me adaptar a uma corrente dessa romântica, né? Poxa, a finalidade da arrecadação tributária, ela tem a ver com o Estado fiscal e o segundo, lá, o artigo 3º da nossa Constituição, a finalidade qual é? Exatamente a diminuição das desigualdades sociais e regionais também, uma sociedade solidária, né? Eu prefiro essa corrente do que aquela corrente da qual a gente se formou, né? De que o tributo é norma de rejeição social, da obra do Ives Gandra, que até fazia uma metáfora que é como se fosse uma lança nas suas entranhas e tal. É bonito, é romântico, eu só fico preocupado para onde isso vai nos levar, porque esse tipo de pensamento, aquilo que a gente estava conversando antes, né? Depois que você joga não é mais seu, mas é aquilo, para o nosso ouvinte, né, que está nos prestigiando, entender o seguinte: peraí, o que esses caras estão discutindo? Porque afinal de contas está lá na legislação que se eu vender uma mercadoria eu tenho que pagar ICMS, se eu não pago ICMS eu vou ter que pagar uma multa, se eu não pagar essa multa vai tudo para a dívida ativa, se for para a dívida ativa eu não chegar lá na procuradoria e não parcelar vai ter uma execução fiscal, que isso vai acabar desaguando numa penhora de bens, etc e tal. Não quero isso, então por que esses caras estão discutindo? É porque hoje em dia existe assim campo para essa dualidade aí de raciocínios, tanto na área do planejamento tributário, que eu gostaria de dar um exemplo aqui, como também na área dos debates, que em última instância são travados lá no STF. Pelo menos debate é aquilo que a gente espera que houvesse lá no STF. Nem sempre o assunto é tão debatido assim, sobretudo no tribunal, no plenário virtual, né? Que realmente diminui um pouco o calor, né, do debate, né? Aquela coisa que você tanto batia na tecla, Rogério, a gente tem que estar presencial, cara, não dá para fazer esse tipo de podcast gravando remoto e tal. Então, na área do planejamento tributário, o que sempre vai se discutir é o limite daquilo que o contribuinte pode se organizar. Se eu tenho duas maneiras de me organizar, uma maneira eu arrecado mais, outra maneira eu arrecado menos, se eu escolher a maneira que eu arrecadei menos, ninguém pode falar que eu estou descumprindo um dever fundamental ou que eu estou... digamos assim, ignorando a minha solidariedade social. Eu acho que não é por aí que a gente tem que difundir esse tipo de raciocínio. Gostaria muito também, que eu sei que a escola da UERJ, a escola que mais está patrocinando esse tipo de pensamento crítico, é uma que está formando, assim, digamos, né, esse tipo de massa crítica, né, em contraposição a outras escolas mais clássicas, assim, digamos, também trouxesse essa reflexão no âmbito do próprio direito financeiro, que eu acho que o Brasil trilhou esse caminho, separou o tributário do financeiro. A gente já conversou sobre isso, eu não estudei financeiro na minha graduação, não era matéria obrigatória, né? Era eletiva. No seu caso também imagino que também não devia ser, era eletiva. Júlia se formou agora também, não teve propriamente, né, Júlia? Ou está tendo... Economia do direito. Já é alguma coisa? Eu acho que essa nova geração vai ter talvez mais massa crítica do que a gente teve, né? Então você tem uma horda aí de advogados tributaristas, todo mundo discutindo arrecadação e ninguém discute custeio, porque na verdade o que vai propiciar, né, a redução das desigualdades, a promoção do pleno emprego, que é um dos objetivos da República, está lá na ordem econômica, né, da Constituição, é exatamente o lado do custeio, né? Você arrecadar para... sei lá, gastar 36 bilhões para fazer uma Copa do Mundo, quando se sabe que 12 bilhões era o suficiente, o que o direito tributário vai fazer? Nada. Mas a gente espera realmente que, quem sabe, não surjam teses, quem sabe a gente não consegue despertar também a magistratura, que no final de contas é a trincheira, né, que nos resta ali quando a gente identifica que tem algum tipo de tributo. Opa, esse tributo não deveria ser bem assim, peraí, estão ignorando uma capacidade contributiva ou alguma coisa assim do gênero, uma legalidade, apesar que a legalidade também vai ser um tema certamente do episódio, que eu sei que essa legalidade aí, eu tô rindo porque o Júlia é da escola da UERJ, né, e eu sei que lá na legalidade lá na UERJ, assim, você tipo assim, você
vira um velho mofado, né? Se você for falar de legalidade lá. Acho que não, tem de tudo, cara, assim. Tem de tudo, mas lá o pessoal tem mais... Tem muito... porque assim... Eu já ouvi falar em legalidade fluida, eu já ouvi falar neolegalidade, um monte de nome nesses debates aí de... O pessoal discute muito a questão da tipicidade, né? Fechada, né? Que já foi muito discutido. Mas o que eu queria falar é o seguinte, que nessa questão que você está falando do direito financeiro, que eu acho que muito do sentimento das pessoas contra a tributação até chega ao auge de uma anarquia fiscal, do tipo, não precisamos pagar imposto, né? Nem de direito, mas a gente não precisa do Estado. Né? Eu boto minha moeda numa carteira digital, não sei aonde, e vivo muito bem assim. Né? Não preciso do Estado me controlando, me regulando e até pegando um pedaço da minha propriedade. Isso é muito da liberdade individual, né? Da Revolução Francesa, do liberalismo. Tipo assim, a propriedade é minha e eu não vou dar para o Estado. Que eu acho que às vezes as pessoas confundem a história aí. Porque a Revolução Francesa, quando a burguesia teve o apoio do homem do campo, né? As pessoas do campo, para poder fazer a revolução, na verdade o que ela queria era que a nobreza e o clero pagassem o imposto. Então o que ela estava lutando não era para um mundo de liberdade individual absoluta, para ninguém mais pagar imposto. O que ela estava lutando era para uma igualdade fiscal, que as pessoas pagassem os seus tributos de forma igualitária. Então a nobreza e o clero que não pagavam imposto deveriam começar a pagar. Se a gente traz isso para o mundo de hoje, é a mesma coisa. A classe média está pagando imposto, o cara assalariado lá, a pessoa assalariada tem a retenção na fonte, o pequeno empresário acaba pagando lá pelo presumido, né, simples. Então acaba que quem paga quem paga mais imposto no Brasil é quem menos tem capacidade contributiva, é quem menos ganha. Então a questão que eu vejo aí é que o sentimento e aí, para falar do financeiro que você estava comentando... O sentimento é de injustiça, né? O sentimento é de injustiça, mas o olhar está errado. Porque a pessoa que está, às vezes, criticando a tributação, como eu já vi em redes sociais, internet, em YouTube, essas coisas, ela está olhando para o Estado que gasta mal. E gasta. Você vê aí político... eu não sei por que cada governador tem que ter uma casa de repouso, entende? Casa de praia. Não, tem. Pra que isso, cara? Eu sei. Quantos carros essas pessoas têm também? Então, elas olham para o gasto público e falam, não vou pagar imposto porque estou sustentando burocratas, sustentando, sei lá, vagabundos, podemos dizer assim. Mas lógico, não estou chamando político vagabundo, vou me processar aqui. Mas estou falando que o sentimento que eu já ouvi essas frases, né, não vou sustentar burocrata, acaba gerando um sentimento contra a tributação. E não um sentimento contra a igualdade fiscal, né? De se buscar a igualdade fiscal. Porque teve até o Warren Buffett lá nos Estados Unidos dizendo que ele paga menos imposto do que os mais pobres. Né? Ele lá, o cara mega bilionário, dizendo isso. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Não, mas eu vi ele foi criticado por isso, e ele fala que ele não distribui dividendos, por isso que ele não paga imposto especificamente sobre dividendo ali. Mas é uma retenção, como ele é um fundo de investimento, que ele prefere replicar os dividendos que ele recebe das empresas. Mas ele mesmo falou que quando, assim como vários bilionários americanos, eles fazem um legado ali, fazem uma doação, né? E lá tem essa cultura, assim, digamos, e ele falou, mas também o que eu já deixei ali também tem um macete, tem um planejamento tributário lá de sucessório em relação a isso, mas o fato é que a gente não assimilou essa cultura porque tem, digamos assim, essa repulsa, né? Parte dessa repulsa vem da escola de direito tributário que a gente se formou. Eu acho também foi, digamos assim, uma escolha que a academia teve que fazer. No mundo todo se estuda a disciplina de finanças públicas, né? E aí você vai estudar o gasto e vai estudar o custeio. O Brasil, ninguém juiz de direito, advogado, não sabe manejar, ninguém não tem muita familiaridade. Quero até fazer um episódio sobre direito financeiro para difundir cada vez mais isso. Quem sabe não vão surgir novas teses, né? Por exemplo, eu lembro quando criou-se a multa de 10% sobre... não é uma multa, né? Mas um acréscimo sobre a multa da demissão sem justa causa, né? A multa que era de 40% passou a ser de 50%. Para quê? Exatamente, foi 2004, quando criou 2003, não lembro, para satisfazer uma questão relacionada às perdas
que os poupadores tiveram na época do congelamento, né? O plano Sarney, plano Collor, enfim, aquele plano verão. E o fato é que, vamos criar então esse tributo para que a gente cumpra as decisões judiciais. Na hora que cumprir a decisão judicial, ok, né? Quando foi em 2011, a Caixa Econômica Federal, que é a gestora desses saldos, ela avisou, pessoal, legal, né? Não precisa mais desse dinheiro, já cumprimos a função. E aí os tributários começaram a bater, peraí, gente, como assim? Então por que esse FGTS não cai e tudo, né? E tinha decisão judicial reconhecendo que passou a ser inconstitucional, mas no final das contas o Supremo entendeu que a exposição de motivos, né, que estava lá na legislação não influenciava o julgador e que ele não iria... O fato que manteve a cobrança, né? Esse tipo de situação que eu acho que o sujeito se sente traído. E a gente precisa, de alguma maneira, já que criou uma tributação para uma finalidade, que se use para aquela finalidade. Né? Eu já vi um estudo do IBPT que ele explicava que se o Brasil, de fato, aplicasse a CID dos combustíveis, né, em manutenção de rodovia, né, o Brasil ia ter assim, rodovias espetaculares. Né? Eu não sei como é que está hoje, naturalmente, esse estudo não é um estudo recente, mas o Brasil não arrecada, não dedicava a arrecadação que ele tinha dessa rúbrica para aquela finalidade. Então, quem sabe essa nova corrente que está surgindo aí pode ir por esse lado aí também. Mas, voltando àquele tópico lá da relação de que se eu tenho duas maneiras de me organizar, né, e eu posso usar a maneira mais onerosa e menos onerosa, não é porque existe um suposto dever fundamental de pagar tributos, que o fato de eu escolher a maneira menos onerosa, né, isso vai, digamos assim, me trazer insegurança jurídica. Né? Poxa, será que eu fiz esse modelo aqui e com base nisso amanhã ou depois eu posso ser questionado? Né? O que a gente não quer é isso, né? Tem insegurança jurídica, sob hipótese alguma. Mas realmente algumas autuações têm surgido com base nesse postulado aí, de que como tem um dever fundamental, vamos imaginar, por exemplo, uma empresa, e aí já fica mais ou menos aqui quase um planejamento tributário ao vivo, né, digamos assim, que ela seja contribuinte do IPI e que em função disso ela procura, né, fala assim, caraca, Rogério, eu não aguento mais, pago muito IPI, tem algum jeito de economizar? Eu falei, tem algum jeito de economizar. Você pode separar seus negócios, você pode ter uma atividade industrial num CNPJ, você pode ter uma atividade mercantil, né, que é compra e venda no outro CNPJ, e naturalmente, quando você vender seu produto por R$10, você vai pagar o seu IPI sobre 10. Se você estivesse sendo uma indústria e comércio no mesmo CNPJ, você teria que vender por 20, digamos assim, né, preços fictícios, e com base nisso você pagar o IPI sobre 20. Então você pode, não tem problema nenhum, você usar, né, desse modelo, inclusive essa questão do propósito negocial, que é uma baita de uma falácia, que tem tanta gente gastando fosfato com isso. Né? Eu não preciso ter propósito negocial nenhum, meu propósito pode ser pura e simplesmente economizar imposto. Inclusive está na lei, né? A lei da sociedade anônima tem aí um dispositivo que fala dessa... Enfim. Mas eu acho que a ideia do propósito negocial, quer dizer, eu nem vou discutir a teoria lá do Marco Aurélio Greco, lá no livro dele lá, mas o que eu penso é o seguinte, você falou assim, tudo bem. O meu propósito pode ser só... eu montei... Por quê, Rogério? Não, montei porque eu não queria mais pagar IPI. Claro que, tipo assim, a legislação não é tão simples quanto eu estou falando. O regulamento do IPI prevê uma série de situações de interdependência entre empresas para atribuir o preço, né, à venda da mercantil, mas é um planejamento tributário que existe. Né? Mas qual foi o teu propósito? O meu propósito foi economizar imposto. E eu não cometi nada, nenhum ilícito, nenhuma simulação, nem de simulação. Eu acho assim, por exemplo, às vezes a pessoa, como já aconteceu naquele caso lá... Caso separa? Não, o caso da Grandene. Foi Grandene? Um caso famoso. Foi Alpargatas, se eu não me engano. Alpargatas, isso. Foi um caso bem famoso, década de 90. Que, na verdade, salvo engano, não sei se é esse caso, mas salvo engano, ela, para poder ir para um regime menos oneroso, regime de fiscal menos oneroso, eu acho que ela queria baixar para o simples, ou para algum outro regime de lucro presumido, não sei, ela faturava milhões, mas queria diminuir o regime dela lá, ela cindiu o CNPJ dela, ela cindiu as empresas em várias empresas. Né? Só que o mundo real dela não eram várias empresas. Eu acho que a pessoa pode se organizar, mas o mundo real tem que ser compatível com aquele mundo formal que você está criando. Então, uma empresa que quer, por exemplo, construir uma fábrica, depois separar lá a empresa, construir uma distribuidora, construir uma loja, né, fazer toda uma cadeia produtiva em torno dela mesma, do mesmo grupo,
essa cadeia produtiva tem que existir. Então você monta uma distribuidora, monta uma fábrica, monta uma outra, um local de logística. E qual a sua proposta? Tudo... Meu propósito foi realmente, simplesmente reduzir minha carga tributária. Às vezes, tudo bem, pode reduzir a carga tributária como consequência, mas pode ser... Não, como finalidade, eu defendo que como finalidade está na lei da sociedade anônima. Agora, por exemplo, o que o pessoal... Tipo assim, eu não quero mais pagar imposto, eu vou e monto uma estrutura diferente. Tipo assim... Então você tá aceitando o que aquele professor falou. Olha, não paga imposto agora e vamos esperar o próximo parcelamento. Isso tem gente na internet defendendo isso como capitalização de um dinheiro sem precisar pedir empréstimo para o banco. Tem gente defendendo isso no Instagram, mas vamos lá. Tem até vídeos disso. Pessoas fazem assim, quer saber como é que você capitaliza a sua empresa sem precisar pedir empréstimo ao banco? Faça isso, isso, isso. Que é mexer com a questão dos perdões de parcelamento. Então você espera... Mas isso, eu particularmente, assim, muitos parcelamentos assim, não contempla quem já teve um parcelamento rescindido. Ainda não está bem assim. Às vezes tem Essa cultura ainda não está tão forte. Às vezes tem aquela... porque agora teve sucessivos parcelamentos por causa da pandemia. Não, mas antes disso já tinha muito. Cara. Não, sim, já teve, mas não era tipo assim, da pandemia para cá em 18 meses, acho que vai ser o terceiro. Também eu já acho estranho, assim, tanta coisa por causa da pandemia. E já tem a questão também da transação tributária, que vai ser um tema de um episódio também aqui do nosso podcast, né? Mas o fato é que eu vou tirar, digamos assim, vou te considerar o sujeito que fala não paga seu tributo à vontade, depois vai lá e parcelar, porque não tem garantia nenhuma. Tudo bem, o histórico brasileiro ele tá baseado na história. Contra. Ele está, se for pensar os últimos... previsibilidade, ele sabe que vai sair. Desde do primeiro refis lá, que foi em 1999, né? Acho que tem a média ter sido 1 a cada 2 anos e meio. Mas esse último ano aí de pandemia, realmente tiveram... Foram várias. E tem para receitas não tributárias, tem só para o simples e tal. Mas não é tão simples assim fazer, porque pode mudar, né? A gente não... Simplesmente pode acontecer, olha, vai ter um parcelamento, mas quem aderiu, ou um parcelamento anterior... É claro que uma empresa séria não vai contar com isso, né? Não vai, uma empresa séria... Até porque há até uma... Dentro do empreendedorismo, dos empresários, né? Há uma ideia de que negociar com o governo nunca é muito bom. Né? Então, eles não vão... E um parcelamento praticamente está negociando com o governo. Você vai esperar... o que o governo vai dizer, né, para poder emitir um parcelamento, para saber se vai ter desconto de multa, se vai ter desconto de lado das correções e tudo mais, aquele desconto todo que sempre dão para o pagamento de tributo parcelado nesses parcelamentos especiais. Eu sou contra, sabe por que eu sou contra? Porque a pessoa que está com condição financeira, uma empresa que está em condição financeira difícil, né, está com o seu fluxo de caixa em dificuldade, ela tem um parcelamento ordinário, ela vai lá e parcela. Ela não precisa de um parcelamento especial que perdoe quase tudo dela. É como se a gente estivesse solidarizando, né, causando uma solidariedade nas despesas, né, que é uma despesa da empresa, mas quando tem o lucro, esse lucro é todo concentrado em determinadas... não vou dizer pessoas, mas determinados grupos. Então, o lucro das empresas não é socializado, é isso que eu quero dizer. Mas o prejuízo da empresa é socializado. A empresa pode deduzir um monte de coisa quando ela tem prejuízo. Então, uma crise econômica... É lógico, essa crise como a pandemia foi uma crise excepcional. A gente tem que fazer um recorte aí. Quem está esperando que vão sair benefícios, na minha opinião, que vai sair parcelamentos assim tão benéficos como foi na época da pandemia, eu acho que vai cair do cavalo. Eu não vejo... Vai ter, é impossível não ter, a gente imagina aí, até porque o sistema tributário brasileiro também ele é muito complexo, né? Então o próprio parlamentar entende, é complicado, é difícil, é muito distanciamento da manifestação de riqueza, né? O Brasil é o único país do planeta que elegeu a receita bruta como manifestação de riqueza. Os outros países que adotam isso, adotam como um modelo facultativo, né? Parecido com o Simples Nacional. Cara, se você quiser pagar seu imposto de renda sobre o seu faturamento, você paga. Se você não quiser pagar, você paga a sua... No Brasil, PIS e COFINS você não tem escolha. PIS e COFINS você é obrigado a pagar sobre o seu faturamento, e faturamento não é manifestação de riqueza nenhuma. A gente pode até discutir isso em outra oportunidade, mas para mim o PIS e COFINS tinha que acabar, cara. É o que mais gera contencioso... Não faz sentido nenhum. No contencioso tributário, administrativo e dia a dia ali, gera muito contencioso. Acho que você pode construir uma estrutura diferenciada sem o PIS e COFINS, até porque, cara, eu nem sei se essa verba vai para Seguridade Social mesmo, né? Tá vendo? Dois tributários que não tem a menor noção de gasto. Eu não sei se... A lei diz que teria que ir, né? Que é uma contribuição para financiar a Seguridade Social, né?
O PIS financia o abono, né? Financia direitos sociais. E a COFINS iria para a Seguridade Social. Mas aí tem aquelas desvinculações da Receita da União, que acaba que o dinheiro pode ir para qualquer lugar. A escola do dever fundamental não vai por aí. Porque o advogado tributarista quer tese. A gente quer tese tributária. Mas onde é que eu ganho com isso aí? Não, é isso. Onde é que a sociedade ganha com isso daí? O advogado pensa isso, cara. O advogado, claro que pensa nisso, não pô. Pensa não, cara. O advogado pensa assim, quando ele vai lá orientar, não paga esse tributo não, porque vai vir um parcelamento aí. Tu acha que ele tá pensando na sociedade? Mas não vamos pegar esse camarada... O procurador pensa na sociedade. Tu acha que não? Ô, Júlio, olha só, não vamos pegar o exemplo desse camarada do parcelamento aí, porque, na minha opinião, olha famoso. Que eu tenho aí mais de... Cara, pode ser famoso. Hoje em dia, defina o que é ser famoso. É ter 1000 seguidores no Instagram. Verdade. Agora, eu não sei, eu tenho 2 décadas aí, cara, e com vários colegas nessa área aí. Realmente eu nunca vi nenhum planejamento tributário desse, né? Não paga não, depois vem um parcelamento aí, tá tudo certo e tal, nunca vi. E também a posição muito clara, você não pode simplesmente deliberar, não vou pagar esse imposto, né? Você pode ter ali, digamos, algum bom direito e eventualmente buscar esse direito, né, através de uma decisão. O STF decidiu uma questão desse tipo, daquele caso lá que cancelou o regime especial da indústria de cigarro. Eles deliberadamente não pagavam imposto e estava no regime especial. Acho que, salvo engano, foi até o voto de Joaquim Barbosa, dizendo que... Acho que é um caso famoso, acho que eu posso até falar, porque está público aí, que é o caso da América Virgínia, eu acho, lembra? Rapaz, agora... Mas depois a gente pesquisa e bota a fonte aqui para todo mundo. A cultura deles era de não pagar o imposto ali, pelo menos naquele caso do regime especial. Né? Estava público, surgiram até monografias sobre isso, mas foi o primeiro caso de cancelamento de regime especial por não pagamento de imposto. Aí usou o argumento que aquilo violava o direito à saúde, porque a gente está falando de cigarro. Isso até poderia, não sei se o argumento é o correto nesses termos, porque você pode discutir moralidade. Peraí, eu tenho um tributo para evitar que a pessoa não fume, é isso mesmo? Cigarro, o que mais? Você aumenta a alíquota da seletividade, né? Você aumenta em sei lá quantos porcentos, isso não vai fazer a pessoa deixar de... IPI. E acaba sendo vinculado à ideia, pelo menos do imaginário, é que aquilo seria vinculado a receitas, a despesas com custeio de programas sociais vinculados ao tabagismo, né? E não é nada a ver, porque é um imposto. Imposto não tem vinculação, Não tem vinculação e só passa uma regra, né? Mas eu acho bom a seletividade assim, não acho de todo ruim, não. Eu acredito que pelo contrário, eu acho que o imposto tem que ser cada vez mais seletivo. Esse lado talvez sim tenha algum tipo de implicação prática ali no sentido de uma justiça, né? Colocar produto mais essencial com uma carga talvez zero e colocar o produto mais supérfluo com uma carga mais elevada, talvez faça mais sentido, né? Mas, tipo assim, para chegar, digamos assim, perto de uma conclusão do nosso episódio, né, Júlio, que a gente não pode perder tanto, né? Existe sim um direito de economizar tributos, desde que você adote técnicas assim lícitas, digamos assim, como a gente exemplificou aqui a hipótese de planejamento tributário de uma empresa que pode reduzir seu recolhimento de IPI, ainda que seu propósito tenha sido só isso. Mas eu queria fazer um adendo que eu ia comentar, acabou que eu esqueci. Eu não quero também assim desmerecer todo o esforço e toda a doutrina que existe sobre a necessidade do propósito negocial. Mas ele veio, digamos assim, como um antídoto aquelas operações, tipo aquelas operações casa e separa, para quem está nos ouvindo. Vou dar um exemplo aqui. O Júlio, vamos imaginar que ele tem um imóvel de 5 milhões de reais. Eu quero comprar esse imóvel por 5 milhões de reais, mas o Júlio, na verdade, ele adquiriu esse imóvel por 1 milhão de reais, digamos assim, né? Então a gente não quer, digamos assim, pagar imposto sobre essa transação. Se faz a operação compra e venda no peito e na marra, ia recolher 3%, né, de o ITBI, 2% a 3%, depende do município, ou seja, já daria 150 mil reais aí. Já é um capital, carro, né? E teria o ganho de capital. O Júlio teria que recolher... Essa valorização, né, do imóvel. Você pagaria sobre 4 milhões, você pagaria, agora é progressivo, né? Você pagaria 15% até 1 milhão e 20%, não sei agora a alíquota, o que excedesse 1 milhão. Antes seria 15% sobre a diferença, né? Mas não vamos burlar, né? Vamos fazer um planejamento tributário lícito, né? Se a gente integralizar esse dinheiro e esse imóvel no capital de uma empresa, né? A integralização por si só não é a hipótese de incidência do ITBI e nem você pagaria o ganho de capital na integralização, né? Então a gente faz essa empresa, você bota lá 5 milhões, que é o imóvel, bota 5 milhões, que é o dinheiro, capital social da empresa 10 milhões.
Um belo dia, no dia seguinte, no mesmo dia, no final da tarde, a gente fala, vamos fazer sociedade? Vamos. Eu saio com o imóvel, o Júlio sai com o dinheiro. Foi uma maneira lícita, inclusive com muitas jurisprudências, né? Reconhecia que era lícito. Década de 90, eu acho que isso era início da bem de era a 2000. liberdade absoluta do indivíduo. Não é proibido, eu posso. Porque o Código Civil, ele, em nenhum momento, ele estipulou que as pessoas... Um prazo mínimo. Não tinha prazo para manter a empresa. Pode ser sócio por 10 minutos. Pô. Não disse prazo, eu faço contrato social, eu faço distrato 10 minutos depois e que eu não tenho esse problema é a premeditação, né? Pois é, e aí começou que, mas isso aí não pode, né? Isso daí está escancarado. Então, para quem for pesquisar, vão encontrar jurisprudências da época da Operação Casa e Separa, né? Então, para isso que, digamos assim, foram buscar esse antídoto do propósito negocial. Mas, na minha opinião, e eu não estou desacompanhado nisso, não é porque que foi usar como um antídoto para aquela opção ali, digamos assim, do contribuinte mais agressiva para não pagar os encargos de uma operação de compra e venda, que por causa disso você tem que fingir que você montou uma operação só porque você só tem uma finalidade, que é economizar tributos, mas você tem que fingir que o propósito é esse, você tem que fingir. Tipo assim, todas as empresas que estão na Zona Franca de Manaus só estão lá por uma coisa, incentivo fiscal. Mas mentira, o propósito é porque lá o clima é melhor, tem mão de obra mais qualificada, o frete é mais longe, mas eu faço cabotagem. Aí você inventa uma série disso. Não é verdade. Então, tipo assim, tem que analisar com muita frieza essa questão de como orientar nossos clientes, né? Digamos assim, o seu não, né, o Júlio? No caso, meu cliente é a União Federal. Exatamente. O seu cliente não orienta nada, ele cobra tributo de tudo o tempo todo. Não, nada a ver. Ele dá muito incentivo fiscal. Muito incentivo fiscal. A pandemia teve muito incentivo fiscal, né? Teve. Para poder... Incentivo financeiro também, os empréstimos aí também. Se o Estado fiscal não atuasse na época da pandemia, muitas empresas teriam quebrado. Muitas empresas quebraram. Mas muitas empresas conseguiram se manter aí pelos incentivos, né? Os cortes de tributos, né? Eu acho que o que a gente tente, digamos assim, orientar as pessoas, tipo assim, cara, não tenha medo de bater no peito e assumir que realmente, né, você está procurando uma forma, às vezes você vai para o Simples Nacional, às vezes você vai mudar até a sua empresa para fazer manufatura na Zona Franca de Manaus, né? Você tem outros benefícios legítimos. Então, não é vergonha e não é de ficar enrubrecido, porque, poxa, eu quero pagar menos imposto. Não é isso, né? O que você não pode, pelo menos, é o disfarce, né? Praticar o disfarce, fingir. Não, vou fingir que eu tenho 2 empresas só. Isso realmente não tem mais campo no direito tributário, na jurisprudência, nos julgadores, seja por falta de propósito negocial, seja por dever fundamental, dê o nome que você queira dar. Realmente existe um direito de economizar tributos, desde que você ande, digamos assim, de acordo com que a lei e o entendimento da jurisprudência, da doutrina entendem que você pode praticar. O que se pretende se evitar com todo esse raciocínio aí é o disfarce, né? É você... Abuso, né? Eu acho que se tiver abuso de direito... Abuso de direito também é outro tema, que é meio estranho você usar o abuso de direito para os efeitos assim, tributários, mas sim, alguns qualificaram isso. Não, se a operação casa separa é um abuso de direito, né? Mas o abuso de direito advém de um ilícito. Pelo menos o Código Civil fala do artigo 87 disso, né? Então, é um outro tema também que é colocar esse ingrediente aí, muda um pouco a realidade ali, digamos, né? Mas o fato é que existe esse direito, a gente pode considerar aqui, né? Tranquilo, Júlio? Não, cara. Vamos encerrar, cara. Não, vamos encerrar, mas eu não sei se existe o direito. Cara. Vamos encerrar, daqui a pouco o pessoal não aguenta mais ouvir a gente, né? Não, existe o direito de economizar tributo, mas desde que seja... Desde que seja dentro da lei, pronto. Dentro da lei não, sem abuso. Sem abuso, dentro da lei, e com base, digamos assim, não vou dizer propósito negocial, mas que realmente a coisa aconteça não apenas de forma fictícia, né? Isso, base na realidade. O propósito pode não ser negocial, o propósito pode ser mero e simplesmente não pagar tributo. Talvez. Né? Não, tem que ser porque está na lei das SAs, enfim, vou colocar aqui embaixo para quem está nos assistindo, mas o fato é que podemos encerrar dessa forma, né, Júlio? Digamos assim. Que existe um direito de economizar tributo? Existe um direito de economizar tributo de forma que... Dentro da lei existe. Exatamente. Acho que existe. Desde que exista uma realidade para aquilo, né? Exatamente. É que você quer que eu diga que existe um jeito de pagar tributo. Né? É claro que eu quero. Eu não vou dizer, todo mundo aqui quer. Vamos lá. Então é isso, gente. Então vamos encerrar, né? Vamos encerrar esse primeiro episódio. Agradecer quem nos acompanhou até agora. Júlio, suas considerações finais.
Não, eu fico feliz de a gente ter começado esse projeto, né? A galera que vai nos assistir, que está nos assistindo, é um projeto que a gente vem aqui para debater o direito. Então, você que está nos assistindo, segue a gente lá nas redes sociais, pode mandar e-mail, manda sua sugestão, deixa nos comentários aí, que a gente vai, sempre que possível, debater o direito de uma forma mais aberta possível, descontraída, sem muita formalidade. Então, a gente também não está preocupado com títulos acadêmicos, com muita essa pompa que, infelizmente, inundou a academia do direito tributário, mas que a gente quer aqui conversar como amigos, né? Como pessoas que querem melhorar a nossa comunidade, que querem melhorar o mundo e trazer um pouco mais de justiça e igualdade. Não é isso, Rogério? Isso aí, vou usar minha cola aqui, ó. Curta o nosso canal, dê o seu like, participe, sugira uma pauta e visite o nosso site e também as nossas redes sociais, tá bom? Muito obrigado e até o próximo episódio. Até a próxima.